Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, e nós estamos aqui com mais uma live da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí e, como sempre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E eu espero que vocês também estejam com toda essa vontade de estar conosco segunda-feira. Passamos um final de semana sem nem nos encontrarmos, mas agora chegou a hora. E eu espero que vocês, além de estar conosco, que curtam, comentem, compartilhem. E como eu sempre peço, além daquela like que vocês dão aqui no nosso programa, também deve dar depois lá na nossa plataforma de YouTube, quando estiver inserido o nosso programa, e tecer algum comentário. Isso aqui por causa da internet, nós não temos patrocínio, a nossa emissora é web, mas isso nós pedimos, vocês são o objetivo principal e nos dão prazer. Mas depois de tudo isso, estúdio lindo, esse aqui é o estúdio do preâmbulo. Depois, no estúdio 1, é um outro estúdio. No estúdio 2, em que eu leio a nossa sinopse, outro estúdio, como sempre, lindo. No outro dia nós tivemos um problema de som, mas dessa live não, dessa vez não. Trocamos os microfones. As nossas concertos técnicos são feitos simultaneamente, porque a nossa equipe da emissora é muito eficiente. Sou eu e mais eu. Fora brincadeira, esse é o nosso visual. Mas claro que vocês querem saber se nós temos informações? Temos, e muitas. Na área da política, agitação sem igual. Estão acontecendo coisas assim e nós acompanhamos, além de agora termos feito algumas edições das notícias que acontecem no momento. Assistam o nosso canal e orientem também as pessoas para que se inscrevam e vão receber muitas notícias. Aquilo que acontece no momento são uma nova metodologia. Não que precisamos mudar. Aqui na nossa live, esta é intocável. Ela está muito boa como está. Às vezes as pessoas dão opinião. Se houver alguma opinião que realmente traga uma melhor qualidade, nós estaremos aqui. Mas sem muitas conversas, vamos logo a alguma das notícias. Hoje a notícia principal foi aquele mandado de busca e apreensão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, lá na residência do Carlos Bolsonaro. Teria a finalidade de apreender algo que ligasse, porque ele tem uma acusação de que tinha informações privilegiadas e teria uma ABIN paralela ao oficial. Carlos Bolsonaro é vereador no Rio de Janeiro e dizem que talvez ele tivesse monitoramento ou informações privilegiadas dos seus adversários. Mas, segundo a apreensão, até a Globo News chegou a fazer uma fake news através de uma repórter que ela é militante da esquerda, a Daniela Lima. Ela havia dito que informações de que eles tinham é que a Polícia Federal havia pego computador da ABIN na casa do Carlos Bolsonaro, o que a própria Polícia Federal logo desmentiu. Não havia nada. Houve uma live no domingo que foi um sucesso na casa do Carlos Bolsonaro e com seu pai e seus irmãos, e talvez depois disso é que tenham cumprido esse mandado, mas não tem nada a ver apreender o celular dele. Inclusive a Globo News, a repórter que eu havia comentado, até disse que a possibilidade deles fugirem de barco, mas eles estão de férias. Eles estavam passeando de barco quando foram avisados de que havia esse mandado de busca lá na residência. Isso é um dos casos que hoje está sendo muito falado e nós estamos sempre inteirados, e se vocês questionarem alguma coisa, o nosso programa tem esta finalidade. Agora, também outras notícias de que parlamentares mostram insatisfação com Padilha. Diz assim, falta bastante articulação. Eles estão achando que o Padilha é que não está fazendo uma boa articulação. Em Santa Catarina, um caminhão também
encarregado de ácido, sofreu uma falha e bateu contra uma ribanceira em Santa Catarina e preocupa as autoridades na possibilidade de poluir o ambiente. A gasolina, o diesel e o botijão de gás sobem já nesta quinta-feira, dia 1º, com o novo ICMS. É o novo governo, é aquele que vai fazer com que os pobres deixem de ser pobres. Mas agora com esse reajuste, eu não sei se vocês vão ter uma possibilidade. Já quem tinha pelo menos era isento até 2 salários mínimos, agora já até tem que pagar imposto de renda. Segundo disse o governo que não seria. Mas na promessa de campanha ele diz que seria até 5 salários mínimos estariam isentos do imposto de renda. Eu não sei se isso satisfaz a vocês, pelo menos as pessoas que ganham menos. O Corinthians não está muito satisfeito com o Mano Menezes, mas a multa dele é 20 milhões e isto é um empecilho para sua possível demissão. Os treinadores se firmam bem para que não haja essas demissões no meio da competição. Aquela condenada agora está em liberdade condicional, a Suzane van Richthofen. Ela teve um filho, teve um nenê e nasceu no dia do aniversário de Daniel Cravinhos. Olhem só a coincidência. Agora ela está casada e foi levado sob sigilo. Inclusive o hospital em que ela esteve na maternidade ameaçou funcionários de que qualquer informação vazada em qualquer sentido, eles poderiam ser demitidos. Foi um sigilo total. Claro que a imprensa estava atenta ao que estava acontecendo. Um vídeo também flagrou a queda dos destroços de um avião em Itapeva, Minas Gerais. Foi um avião de pequeno porte, que estava com 7 passageiros, inclusive uma criança. Não era autorizado a atuar como táxi aéreo, não se sabe qual a situação dele. Mas, segundo pessoas disseram, ele se desintegrou no ar. Alguns destroços foram encontrados por pessoas, mas ninguém sobreviveu. 7 mortos neste acidente. A segurança da CPTM é preso por suspeita de matar sua ex-mulher. Essa aí foi lá em São Paulo. Dado Dolabella, isso é notícia insignificante, mas está na imprensa, nós vamos dizer para vocês. Ele fez uma música para admitir erros e alfinetar a Luana Piovani. Vocês que acompanham esses casos aí, nós estamos aqui para dar as notícias boas e ruins, bobas também cabe a nós, porque eu digo nós damos aquelas que são manchete e aquelas que estão nas entrelinhas dos jornais. No Rio de Janeiro, vejam só a petulância. Criminosos atearam fogo em 2 ônibus ao avistarem o caveirão da polícia militar. Também, um caso muito triste, é que uma grávida de gêmeos, ela foi atropelada e morta por um idoso. Foi em São Paulo. Ele disse que estaria aprendendo a dirigir, segundo algumas testemunhas. Tentaram ainda fazer o parto dos gêmeos, mas infelizmente as crianças também morreram. Ela estava grávida, tentaram salvá-las. É notícia triste e que também estão nos nossos jornais e nós estamos dando a vocês. Ainda a consequência daquela guerra Israel e Hamas, foguetes são lançados contra tropas dos Estados Unidos na Síria, após ataques na Jordânia, que aconteceu no domingo, em que uma base americana foi atacada, 3 soldados foram mortos e 30 feridos. Foram os primeiros soldados mortos nessa situação na Jordânia. Os familiares e amigos participaram do velório da Vânia Maria Bündchen, em Porto Alegre.
é a mãe da nossa modelo internacional, Gisele Bündchen, que faleceu, e os funerais foram no dia de hoje. Segundo a imprensa, ela não compareceu aos funerais da sua mãe. É uma família de Horizontina, mas ela morreu aqui em Porto Alegre. Cuba também registrou em 2 anos o maior êxodo imigratório desde a Revolução de 1959. E o pessoal diz que lá é bom, basta dizer que os esquerdistas daqui, embora que apoiem o socialismo ou o comunismo, quando querem sair do país, não vão para Cuba nem para Venezuela. Aí está o maior êxodo desde 59. Só sai, lá não entra, quer dizer, não é um paraíso que todos dizem. O governo do Rio Grande do Sul também anunciou mais de 164 milhões para o programa Assistir. O governo do Rio Grande do Sul também alerta sobre vacinação após caso importado de sarampo na cidade de Rio Grande. O Exército também fez um gesto a Lewandowski e suspendeu a autorização para PMs comprarem até fuzis. Eles passaram esta autorização ou esse controle para o Exército, mas parece que eles não aceitaram. Basta dizer que a portaria 167, de 22 de janeiro de 2024, do Comando do Exército, em que autorizava a compra para policiais e dizia até a possibilidade de comprar fuzis. Mas Lewandowski já suspendeu esta autorização. Não é bem assim como eles pensavam. No Chile também vai inovar o estudo do universo com a maior câmera do mundo. Autoridades russas validaram a candidatura de Vladimir Putin. Também tudo é notícia. Eles dizem que a aparência de Neymar em festa de Romário ganhou destaque em jornais estrangeiros. Ele está com o rosto inchado, mas, segundo foi dito, é que ele extraiu o dente ciso. Esta é a razão do seu rosto estar inchado. Mas até isso é notícia. A imprensa coloca como manchete: Bolsonaro afirma que Carlos Bolsonaro vai depor nesta terça a Polícia Federal. Se ele foi intimado, com certeza ele vai ser ouvido, mas a manchete eles têm que citar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele não é um investigado nesse caso. Já o Eduardo Bolsonaro afirmou que a operação contra Carlos Bolsonaro, além de ser ilegal, é imoral. Já a assessoria de Carlos Bolsonaro pediu ajuda da ABIN sobre investigações sobre a sua família, a família Bolsonaro. O governo também fechou 2023 com um rombo de 230.500 bilhões nas contas, o segundo maior da história. É o novo governo. Como vai captar esses recursos, não se sabe. Cada vez nós estamos com um déficit maior. E isso que foi recebido por essa gestão com superávit os cofres do nosso Brasil. A Polícia Federal também aponta que Alexandre Ramagem imprimiu informações sigilosas sobre inquéritos policiais do Rio Grande do Sul. Não esqueçam que Ramagem é um dos candidatos ao Rio de Janeiro. E por isso que tudo agora é política, temos que ter muito cuidado. Já aquele nosso jogador, o ex-atleta da seleção brasileira, o Daniel Alves, o seu julgamento já foi marcado para os dias 5 e 7 de fevereiro, lá na Espanha. Mais de 500 mil de inscritos vão fazer o Enem dos concursos e será de graça. A Polícia Federal também desconfia da reunião da cúpula e da ABIN durante a operação e intima servidores. Agora todo mundo desconfia de tudo.
Já começamos a semana avisando a vocês, claro, que quem está trabalhando espera. Final de semana, feriadão. E aqui em Porto Alegre, a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes acontecerá nessa sexta-feira. Os católicos, que dizem que é Navegantes, Iemanjá, para outra religião, mas todos comemorarão nessa sexta. Feriadão à vista e muita procissão. Já para servir também de cortina de fumaça, já que o Congresso está voltando antes de suas férias, por causa de muitos problemas que estão acontecendo, já o presidente do Senado disse que as investigações apontam para a gravidade dos fatos, caso se confirme que deputados e senadores foram espionados clandestinamente. É ele, Rodrigo Pacheco, botando uma cortina de fumaça. Apareceram novos fatos, que todos aqueles casos que estão acontecendo entre que ele e o Lira foram chamados de impropérios pelo presidente do PL, agora esse caso serviu para desviar o foco. Também morreu o ex-ministro do Lula, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Sobre o Ramagem, quem diz é o ex-presidente Bolsonaro. Ele é um cara fantástico. Já o Papa, aquele Papa moderninho, o Papa Francisco, diz que vai se reunir com o presidente da Argentina no Vaticano. Para os carnavalescos e para o comércio, uma boa notícia. O carnaval deve injetar 9 bilhões na economia brasileira. Mas nem tudo são notícias ruins. Fique contente. O salário mínimo de 1.412 começará a ser pago já nesta quinta-feira. Se você está preocupado com a dengue, continue preocupado, porque as vacinas contra a dengue chegam a apenas 10% dos municípios brasileiros. E a notícia ruim para nós gaúchos, que dentre essa relação nós não temos nenhum município gaúcho relacionado para receber esse novo lote. O Hamas, naquela guerra Hamas-Israel, Hamas reitera que a guerra na faixa de Gaza deve terminar para que os reféns israelenses sejam libertados. E Israel já disse que não encerra a guerra até que os reféns sejam libertados. Se for desta forma, não terminará a guerra e nunca. Um lado diz uma coisa, outro diz outra. Não podemos deixar também de falar um pouco do futebol, principalmente aqui da nossa dupla Grenal. O Grêmio e Inter venceram nesse final de semana. O Inter venceu e convenceu lá no sábado. O Grêmio, embora tenha ganho lá em Pelotas, com o Brasil de Pelotas, uma vitória magra, 1-0, mas o que importa são os 3 pontos. Então, gremistas e colorados, contentes, venham então participar do nosso programa. Mas o Renato Portaluppi já disse que especulações sobre Gabigol e Cavani no Grêmio está fora de cogitação. O Grêmio ainda mira igual a contratação certeira de um centroavante, de um camisa 9. No Inter, o René, lateral esquerdo titular, também não agrada a torcedores. Já falhou e muito, inclusive, em outras competições do Inter. E eles buscam uma alternativa para a lateral esquerda. O técnico Kudê pede mais finalizações do Inter durante os jogos. Ele acha que não estão finalizando, por isso que o Inter não vence. Em processo de recuperação, o goleiro Sérgio Rocher faz corridas no gramado do CT do Inter e deve voltar logo logo. Voltando ao Grêmio, empresários dificultam a renovação com destaque da Copa São Paulo no Grêmio. É um atleta que está sendo complicado pela complicação no negócio por seus empresários. E nomes nós daremos lá na nossa sinopse.
Ao mesmo tempo de que nesse final de semana o presidente Lula anunciou que vai encerrar com as lives semanais de conversa com o presidente, porque por último haviam somente 100 espectadores. Aquele ex-grande repórter da Globo e Internacional, o Marcos Uchoa, não emplacou na mídia do presidente como ele gostaria. Ao mesmo tempo, a live foi um sucesso do ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus filhos, neste domingo, atingindo quase 500 mil espectadores. Um sucesso total. Isso que é um ex-presidente. E não teve, segundo as urnas, 60 mil eleitores. Parlamentares já receberam denúncias contra o TSE de que empresas terceirizadas e estrangeiras sem licitação é que mantém o sistema das urnas eletrônicas e com isso mantém todas as informações dos brasileiros, dos eleitores. Também existe um alerta para golpes de ações que seriam ganhas na justiça. São sites falsos que pedem algum valor dizendo, com todos os dados dizendo que são do escritório de advocacia das pessoas e que venceram ações, mas só que tem que pagar um valor. Já esses escritórios anunciam de que sem receber ninguém pagaria valor nenhum, que é um novo golpe na praça. Emerson Sheik, aquele ex-jogador do Corinthians, ele é o indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a prefeito de Costa Verde. Quanto à prefeitura de São Paulo, o PL, que já diz que vai apoiar a candidatura de Ricardo Nunes, mas indicou também para seu vice o coronel ex-chefe da Rota para a prefeitura de São Paulo. Vai ser uma chapa muito forte. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. E vamos lá ao Estúdio 1 e ao Estúdio 2 conversar com vocês. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras
esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, finalmente estamos aqui ao vivo. Estávamos interagindo com os nossos amigos na medida do possível. Agora sim, agora vamos responder falando com o microfone na mão, que é a nossa arma no momento. 23 graus aqui na nossa região de Gravataí da Grande Porto Alegre. Claro que estamos num local, num ambiente climatizado. Segundo disse a nossa amiga Janei, realmente está muito abafado o clima, com vento nenhum. Até eu dei uma cutucada lá com o nosso amigo, o Alessio, lá em Magistério, que falou conosco, dizendo que lá também teve chuvinhas esparsas. Aqui nós tivemos temporais, chuvas muito fortes. Santa Catarina, dizem eles que muitas inundações. Para quem está veraneando como veranista, não está uma boa temporada, pelo menos nesses dias. Tivemos muito calor, mas agora a temperatura está desse jeito. Mas assim é o tempo. Faça chuva, faça sol, o que importa é nós estarmos aqui com nossa live do Pauta Livre. Hoje o pessoal está bem devagar, fiz umas chamadas, dei umas cutucadas ali até para brincar com o pessoal, mas temos uma sinopse bem abundante, muitas informações para falar com os nossos amigos. Claro que nós gostaríamos muito mais de estar falando e respondendo a eles, até pelo questionamento ou nos trazer novas informações. Nós estamos com a nova metodologia, por isso que eu digo que até indique nos nossos canais, independente de lives aí, nós também temos notícias de quando acontece no momento ou no dia, nós colocamos ali na nossa plataforma de YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, o que mantém o canal bem atrativo. Então vocês que indicam alguém, digam que está acontecendo isso. Além de que eu sempre peço também aos nossos espectadores, além de dar aquele like aqui na nossa live, também deve dar o like de qualquer edição lá na plataforma do YouTube. É que o nosso pessoal não está muito adaptado com isso. Claro que não somos youtuber nem nada, não temos qualquer compensação monetária ou financeira, mas o que importa é a satisfação de saber que estamos tendo retorno daquilo que estamos fazemos com interesse, com muita dedicação. É o caso dos nossos estúdios aqui, que são virtuais, nós sempre nos dedicamos e muito. Mas chega de papo aqui, vamos logo ao Estúdio 1 responder aos nossos amigos que já intercederam conosco. Claro que lá no início do programa, a hora de responder aí falando é agora. Eu até havia dado aquela cutucadinha lá, cadê eles? Um deles que eu havia convocado era o Manequinhas. E agora chegou ele, lá nos dando uma boa noite. Já estou respondendo aqui no estúdio, mas tem que ir lá no Estúdio 1, tem que responder primeiro, na ordem cronológica, aqueles que chegaram. Basta dizer que até agora só tecemos comentários. Ainda não respondemos nada. Quanto àquela lei das armas aí na portaria 167 de 22 de janeiro do Comando do Exército, já o Lewandowski contestou. Ele já, ali naquela portaria, já dizia que permitiria aos policiais usar fuzis. Mas nessa campanha ferrenha que o governo tem de desarmar o povo ordeiro, já o Lewandowski já contestou essa portaria. Vamos ver no que dá. Nós fizemos uma edição em cima do que foi editado lá na data da portaria. Mas logo teremos que fazer algumas retificações. Mas assim é a nossa política. E Lewandowski, ex-ministro do Supremo, vocês querem o quê? O Supremo é aquele que quer cada vez desarmar mais
e auxiliando a justiça para que o povo seja cada vez mais desarmado. O que acontece? Cada vez mais a marginalidade cresce, porque sabe que não terá reação do outro lado. Vai dizer que a orientação dos órgãos policiais é não reaja. Entregue o que tem que entregar. Claro que eu não sigo essas regras. Eu seguia quando era lá em atividade, tinha isso, mas agora essa recomendação por mim não é dada porque eu não farei. Claro, mas eu tenho a possibilidade de andar armado. Vocês que andam desarmados, eu não saberia o que responder. Mas cada vez só dão mais orientações nesse sentido para que o povo se acovarde em cima disso. Mas o povo não está mais aceitando essas coisas. Basta dizer que muitos marginais, aconteceram casos, a gente não recomenda, mas de serem linchados. Agora vamos dar uma ida então lá no Estúdio 1, lembrando que uma fisicultora que foi morta no final de semana, foi morta na cidade de Montenegro, o seu companheiro agora foi preso, foi ele quem a matou, foi lá na cidade de Montenegro em que ela foi abandonada em frente à sua residência, no bairro São João, frente ao Parque Centenário. Mas vou dar uma ida lá no Estúdio 1, que nesse momento entrou o nosso amigo, o Alexandre Marques, mas temos que seguir a cronologia das pessoas que nós responderemos. Aqui estamos nós, no Estúdio 1. A número 1 hoje, aquela representante infalível, que é a Janei Lima, componente do Casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre. A outra é a Elvira, lá de Arujá, São Paulo, mas ela é mãe do João Batista, e quando ele não está para apoiá-la, ela tem dificuldade de interagir conosco, uma vez que ele também atua depois de aposentado, muito tempo ele foi agente penitenciário ou agora na nova estrutura policial penal, e ele participa do coral da Igreja Católico Ferrenho. Então, se ele não estiver para dar apoio a Elvira, normalmente ela não participa. Mas nós temos uma representante do sexo feminino, que é a Janei. Muito obrigado, Janei. Obrigado por estar conosco. E comentamos do tempo e ela disse assim: agora muito abafado, sem um ventinho para refrescar, 23 graus aqui na nossa região. E depois entrou o nosso Alessio Dal Sotto, nosso amigo, falando direto de magistério. Ele também tem uma fiel companheira, que é a Ildara, que nós conhecemos pessoalmente. Muito obrigado, Alessio, por estar conosco, falando direto do litoral. E lá o tempo tranquilo, sem chuvas. Isso aí é bom para os veranistas, né? Em muitos lugares estão havendo inundações, temperaturas que não são nada agradáveis, vento forte para veranistas. Vocês são residentes, mas eu estou falando de um modo geral. Mas muito obrigado por estar conosco, Alessio. Tu ia dar aí o nosso boa noite. Depois o Zé Sanguiné. Esse sim, aquele da Bela Vista, Zona Norte de Porto Alegre, Zona Nobre. O Casal 20 também é dali da Zona Norte, só não é da Bela Vista. Mas o Janei e a Henrique. A Janei e o Henrique invertiam os artigos. Pode eu me complicar nesse caso. Aí o Zé Sanguiné disse: 25 graus aqui a temperatura na Bela Vista. E o Alessio assim: hoje deu uma chuvinha, mas devagar aqui em Magistério. E o Zé Sanguiné, aquela frase que nós gostamos demais e aquela orientação: já curti, acionei o sininho. E é por isso que eu estou pedindo então que agora divulguem também o nosso canal, porque essa nova modalidade, além das lives, ele está se tornando bem mais atrativo. Nós vamos seguir eventos. Por exemplo, amanhã haverá um aniversário do meu genro, que é o Márcio Monteiro, esposo da minha filha, da Priscila. Aí eu farei uma cobertura também, aquele das pessoas ali, colocamos no nosso canal, é do nosso dia a dia. Se vocês tiverem um vídeo, me transmita que eu boto. Cada vez com mais variedades, o nosso canal fica bem atrativo. Não temos intenção de ganhos
financeiros, mas aquela satisfação bate fundo no nosso coração e nós ficamos contentes pra caramba. Eu que eu diga, e vocês estarem participando de uma live dessa e também inscritos num canal desse, eu acho que a felicidade é completa. Aí veio ele, o componente do Casal 20, Capitão Henrique da Silva e Silva. Boa noite a todos os participantes desse programa Pauta Livre. É muito bom estar com vocês. E é muito bom a todos nós, a minha satisfação também é muito grande e com certeza o nosso pessoal. Hoje o público está meio devagar. Público que eu digo é os nossos espectadores. Mas ficando nesse meio termo, quando nós pudermos ainda, sem uma equipe na retaguarda que nós não temos e nem teremos, podemos responder aos nossos amigos. Então ainda é uma satisfação, embora que queiramos que tenham mais e mais pessoas participando no nosso grupo de amigos. Eu havia chamado alguns que não têm vindo conosco aí, que não participaram da live de hoje, Laurino Spit de Nova Santa Rita, meu irmão Coronel Severo, que está lá no bairro Guarujá, zona sul de Porto Alegre, e os Marequinhas, e ele diz assim, boa noite a todos os telespectadores. Marequinha, parabéns pelas notícias de plantão. Nós estamos atentos, isso é muito bom, é uma nova metodologia, e sempre que eu esteja à disposição, que eu vejo uma notícia interessante do momento, eu falo para vocês. Não é o caso de um apanhado de notícias, como normalmente nós fazemos. Também havia feito um chamamento e está aí ele, Alexandre Marques, expert na área do esporte, com irmão de divulgação, falando direto de Cidreira. Diz ele, boa noite, Severo, estou sem luz, deu uma queda aqui na minha rua. Estou nos dados móveis, tomara que não demore, pois já faz 1 hora não ligamos para a Equatorial e eles falaram que vão restabelecer e estão cientes do que está acontecendo. Nós sofremos muito com a situação, por muito tempo a nossa internet oscilou, mas agora estamos de vento em popa. Muito obrigado, se for o caso de só dar aquela cutucada, como já desse o Alexandre Marques, e tiver que poupar os teus dados, porque não se sabe quando retornará isso aí, tudo bem, esse pitaco já nos deixou muito contentes. Depois do Jorge Antônio, aquele que eu digo que é o nosso emissário, embora que não seja remunerado, ele também trabalha, é um prazer, senão eu diria que estaria trabalhando por vontade própria para agradar o nosso pessoal. Então ele sempre que vai em qualquer competição, principalmente na área do esporte, que é o métier principal dele, e ele nos traz informações, nos traz imagens, e isso é muito bom e eu fico muito agradecido. Jorge Antônio, obrigado por estar conosco. Depois ele diz assim, boa noite a todos. Depois de alguns jogos, treinos, chegamos na casa do Neto. Viagem longa e cansativa. Bernardo, para uma pré-temporada a nível do mar. Recarregar as energias, é isso aí, Jorge Antônio, mesmo de lá, se for o caso, faz um videozinho para o nosso programa, que eu estou sempre pedindo, já pega, aproveita com os teus familiares, faz um videozinho de 2, 3 minutos, que isso abrilhanta demais o nosso programa. Falar em abrilhantar o programa, tá aí ele que brilha muito conosco, é o nosso amigo, pouco aparece, andou meio afastado, é o Celcinho, ou o Salso Túlio, tá nos dando boa noite, Severo. Um abraço ao grande centroavante Alessio. Aí, Alessio, esse aí é o Celcinho, falando lá de Campo Bom, te dando aquele abraço. É isso aí, Celcinho. Os boleiros de Albatroz estão lá, de vento em popa, jogando futebol. Eu não tenho participado e não tenho planos de participar ainda, né, nessa temporada. Mas parece que no carnaval talvez eu dê uma esticada lá, porque o pessoal planeja se reunir. E eu espero dar aquele pique lá. Mas por enquanto, fico por aqui. Fico só nos estúdios aqui, dando aquele toque. Futebol tô meio devagar, mas sempre é bom acompanhar. Obrigado, Celcinho. Essa tua cutucada é muito importante a nós. Obrigado por estar conosco. Uma boa noite. Se tu tiver alguma informação, traz a nós, diz alguma coisa. Daqui a pouquinho
O Alessio, ele não participa muito do nosso programa. Talvez ele não tenha muita noção da metodologia, mas daqui a pouquinho deve te responder. Eu vou dar uma ida lá no estúdio 2 para ler um pouco da nossa sinopse, já que o nosso expert na área do esporte, o Alexandre Marques, está meio racionando lá, ou racionalizando os seus dados móveis, né? No futebol, eu vou ter que dizer que o Brasil venceu o Equador em 2-1 e vai à próxima fase do pré-olímpico, vai às quartas. Parabéns ao nosso amigo, o atleta do Inter, o Maurício, está lá e hoje começou o jogo como titular. O presidente, segundo a imprensa, diz, o Roberto Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele modera, mas também diz que Alexandre de Moraes inflama e os bolsonaristas partem para cima do Supremo Tribunal Federal. Esta é a chamada que tem lá. Vou dar um pulo lá no Estúdio 1, porque está aí o Celcinho dizendo alguma coisa. E ele diz assim, assistindo Colômbia 0, Venezuela 1, pelo pré-olímpico. É isso aí, sempre que tiver alguma mudança, escolhe, Celcinho, o nosso programa, embora que falta só 16 minutos, mas das 21 às 22 horas. E nós tentamos cumprir esse horário à risca. Começamos 21 e gostamos de encerrar pontualmente 22 horas, que pontualidade também soma para que nós tenhamos cada vez mais credibilidade e idoneidade nas informações que nós damos. Embora que seja de uma maneira, muitas vezes dado, o pessoal possa pensar meio humorístico, não, mas tem uma seriedade imensa. Então, obrigado. Sempre que tiver alguma coisa, cutuca que nós estamos lá no Estúdio 2, mas damos aquele pulinho aqui no Estúdio 1 para falar contigo. Até 22 horas, já temos 15 minutos de edições. Agora sim, retorno aqui ao Estúdio 2. Agora sim, dar continuidade à nossa sinopse. A Rosana Oliveira é uma repórter ali da RBS. RBS, sucursal da Rede Globo. E ela falando num programa, ela disse que ninguém disse que a família Bolsonaro teria alguma ligação com o mandante do caso Marielle. E ela diz assim, eles é que vestiram o chapéu. Mas a RBS como a Rede Globo estão com medo de uma ação, que o Bolsonaro move uma ação porque acusaram diretamente de que a sua família estava envolvida nesse caso. Mas agora, segundo a acusação do próprio atirador, nada disso aconteceu. Mas não adianta, a internet ela não é apagada, e se for apagada, os novos técnicos recuperam tudo isso. Até me deu uma irritação na garganta. Eu vou dar uma tossidinha e uma hidratada. Mas os manequinhas se manifestaram. E eu vou dar um pulo lá no Estúdio 1. Estamos aqui. O manequim disse assim, complicado esse aumento do ICMS. Com certeza, complicado não é. É que eles têm que coletar dinheiro, seja de onde for. Olhem só o rombo nas contas públicas que estão acontecendo. E o que acontece? Agora vem esse novo imposto. Então, dia 1º, se preparem. Aquele que ganha pouco vai ganhar menos ainda. E aquele que ganha razoavelmente vai complicar a sua renda. Mas são os novos reajustes, novos governos, mas a política gananciosa não muda em nada, principalmente nessa gestão, que os gastos são exorbitantes, independente de quanto vai arrecadar. E agora eles querem arrecadar tudo que for possível de todo lugar. Mas essa é a nova política e nós temos que acompanhá-la. O Zé Sanguinete assim, obrigado, Severo. Ele que se recupera, é o irmão dele, que também é nosso companheiro e um dos administradores da página dos Coroas de Canoas, o Antônio Sanguiné,
que fez uma cirurgia minuciosa no coração, muito perigosa, já tinha feito em outra oportunidade e agora fez uma corretiva. E ele diz assim, falando do irmão dele, ele diz que está em boa recuperação. Esse é o Antônio Sanguiné. Também hoje a dona Beth está de aniversário. Estamos saboreando umas pizzas feitas por ela, sabor filé e bacon com espumante. Poxa, não é possível, manda que ela interceda conosco aí, ô Zé Sanguiné. Será que tu é tão ciumento a esse tempo? Pede que a dona Beth diga aquele alô, faz igual a Elvira, lá a mãe do João Batista, dá uma cutucada, diz alguma coisa. Claro que nós temos a oportunidade de cumprimentá-la, mas ela pode dar um cutucão, nós sabemos que ela é a tua fiel companheira, está sempre contigo, mas ela está de aniversário e a pizza tu deixa por conta dela. Eu até levantei o timbre de voz por me inspirar nesse momento aí, né? Porque realmente é festa, é alegria e nós temos que ter inspiração, emoção e até para uma amiga que sempre é citada. Embora ela não participe diretamente, indiretamente, está sempre junto contigo. Mais uma hidratada aqui, não é possível, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Olha aqui, ó, sem patrocínio, esse aqui é o nosso. Outros lugares mostram copos bonitos, envolve bonito, não é nada nossa. E é água mesmo, esse é o problema. Tem outros que mostram em programas aí e não é água. E também alguns políticos que mostram alguma coisa que estão sendo hidratados. Tá aqui, ó, é água mesmo. Agora sim. Mas então, Dona Beth, que ele diz, não tem nada de Dona Beth, é Beth. Beth, parabéns, tu és uma felizarda. Primeiro, por estar completando mais um ano de vida. Segundo, por ser companheira desse grande homem que é o nosso amigo o Zé Sanguiné. Muito obrigado, festejem, porque vale a pena. A vida é linda e unidos muito melhor ainda. Parabéns para vocês, a festa não é só tua, é de todos aí. E ela diz o Zé Sanguiné, ela está ouvindo e agradecendo, com certeza. Eu gostaria que ela desse aquele pitaco, mas não tem problema, os cumprimentos valem da mesma forma. Muito obrigado e sempre firme. União da família, nada melhor do que isso. Eu tinha a esposa, nós convivemos, a dona Terezinha, 45 anos. Agora está bem próximo, lá no dia 1º, farão 3 anos que ela faleceu, vitimada pela Covid. Eu também quase fui, mas estou aqui, tranquilamente, a vida segue, o nosso amor persiste, mas nós estamos vivos e falando e a vida continua e é assim que temos que pensar. Mas enquanto estivermos vivos, enquanto a possibilidade dessa união, coisas que não acontecem mais nos dias de hoje, nem estou falando dos artistas, que eles dizem que casam no dia e descasam uma semana depois. Nós esperamos que os nossos filhos não sejam dessa forma, embora que sejam da nova geração, mas torcemos sempre pela família e união. Dona Beth, feliz aniversário. Retorno aqui, quase ao término do programa, ao Estúdio 2, para dar continuidade à nossa sinopse. Se eu disser esse nome para vocês, Bernard Arnault, vocês não saberiam o que quer dizer esse nome. Esse aí é um bilionário, presidente da empresa global de artigos de luxo, responsável por dezenas de artigos de luxo. Ele voltou a ser o homem mais rico do mundo, ultrapassou aquele bilionário Elon Musk. Então tá aí o nome agora do número 1, o homem mais rico do mundo, Bernard Arnault. Com esse nome deve ser francês. O governo também contratou, o governo federal contratou aquela apresentadora que foi dispensada da Rede Globo, a Cissa Guimarães, pela bagatela de R$70 mil para fazer o programa sem censura na TV Cultura. Mas ela trouxe uma outra equipe junto com ela. E dentro dessa equipe, o seu maquiador, contratado também com o nosso dinheiro e recebendo a bagatela de R$16 mil
Que coisa boa, por isso que eu digo, como é que eu vou melhorar o meu visual? Não tenho nem um maquiador aqui junto a nós, não é possível, vocês vão ter que me engolir desse jeito. É eu e o Zagallo, é desse jeito. O presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ele chamou os presidentes do Senado e da Câmara de frouxos, em razão das decisões do Supremo Tribunal Federal, e eles não tomam atitude nenhuma. É o nosso Congresso sendo cada vez mais diminuído. Mas com esses presidentes das duas casas, a coisa está muito difícil que seja revertida. A Billboard, se eu disser esse nome, ela é uma empresa mundial e diz quais as músicas mais tocadas ou artistas mais escutados no país. Mas elas têm um representante em cada país. Sabe quem é o representante dela no Brasil? Aquela empresa que tem mais de 400 influenciadores, todos de ideologia política e de esquerda, a Mayand. A Mayand foi quem indica esses artistas aqui no Brasil. Vocês vão esperar o quê? Não tem como, esse Brasil não tem jeito, infelizmente, e nós torcemos por ele. Mas está difícil. Lá no sábado, no dia 27, em São Paulo, no Brás, na rua Efigênia, parece que é esse o nome, ali pelas 5h30 da manhã, uma loja de câmeras de segurança foi arrombada e saqueada por uma multidão. Começou com aqueles drogados da Cracolândia e depois o resto das pessoas, basta um empurrão e a desonestidade persiste. O proprietário disse que teve um prejuízo de aproximadamente R$300 mil e ele desistirá do negócio. Não reabrirá mais essa loja. Ali no centro de São Paulo, infelizmente, a insegurança é muito grande e o comércio não consegue mais sobreviver. Pena que os nossos amigos, tem o Adeilton Gilberto, que pouco comparece conosco, mas também é lá de São Paulo, o nosso amigo o João Batista, que tece alguns comentários lá sobre o centro de São Paulo, que inclusive agora está com muitas inundações e alagamentos, e continuam cada vez chuvas mais fortes que causam muito transtorno. Pelo menos causa mortes são muito poucas, e nós só temos que agradecer a Deus por isso. Agora, o que acontece no outro lado do mundo interfere na nossa economia? Aqui está um exemplo. O canal do Panamá está com a maior seca dos últimos anos. Isto afeta a navegação e o comércio internacional. E a dificuldade dos navios mercantes também em cruzar aquele tumultuado e agitado Mar Vermelho. Tudo isso interfere e muito na nossa economia. Tem pessoas que não entendem da geopolítica e dizem assim, o que eu tenho que ver o que acontece do outro lado? Que nada, o que acontece do outro lado interfere também aqui na nossa economia. Uma notícia boa para os idosos com mais de 60 anos. Só que eles têm que estar registrados no Card Único do governo. Quer dizer que eles têm menores posses ou menores salários. E eles terão gratuidade na renovação da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação. Mas tem que estar inscrito no Card Único, que são pessoas de menores posses. Mas é uma iniciativa boa, com certeza, do governo. A cantora Anitta tem 30 anos, mas durante as emissões na quinta-feira, os seus ensaios lá na quinta-feira, no dia 25 em São Paulo, quando um fã invadiu o palco, ela saiu correndo e causou um alvoroço. E já, mas só para mostrar para vocês que num outro ensaio de um show dela, ela estava com a Cláudia Leite, aquela cantora, e um fã atirou um copo de leite nela. E ela apontou para a segurança e mandou retirar esse jovem. Já no show da Ivete Sangalo aconteceu a mesma coisa. Não sabem eles que os fãs ali muito loucos, altos por bebida alcoólica ou outras cositas mais,
poderia haver até um linchamento. Mas não esqueçam que essas mesmas pessoas que fazem isso agora são aquelas que ajudam a gritar que era o fim da polícia militar. E se não tivesse a segurança ou a polícia militar, o que seria da segurança? Então, essas artistas que abrem o olho, Anitta, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, por enquanto vocês estão por cima da carne seca, mas a natureza toma providência. Por enquanto são lindas e bonitinhas, mas não vai ser sempre assim. Se cuidem. Após um fracasso e sem audiência, finalmente abandonaram aquela live do falando com o presidente, do presidente Lula, e manipulada, editada e trabalhada por aquele ex-grande jornalista internacional Marcos Uchoa, que está em decadência, como a live não deu certo. E agora eles terminaram por último, já tinham só 100 espectadores. Logo, logo eles estariam concorrendo com a nossa. Daqui a pouquinho nós teríamos mais espectadores que a live do presidente Lula. O presidente do Partido Novo também entrou com uma queixa-crime no Supremo, na PGR, contra o presidente da República e o ministro das Minas e Energias, para tentativa de indicar o Guido Mantega à presidência da Vale. Sabe quanto ganha o CEO ou o presidente da Vale? Aproximadamente 100 e poucos milhões por mês, além de ter 2 meses de férias. Mas não esqueçam que a Vale não é uma empresa privada. A União tem então somente 8%. Quase ao término do programa, 22 horas, vou lá no Laurino no Speech. Ao apagar das luzes, é ele o pequeno grande goleador, homem das mídias sociais e também com aquele gol de Natal. E ele diz assim: boa noite, Severo. A internet, apesar de ser fibra ótica, está oscilando, mas um clique no sino e um like para confirmar a presença no programa Pauta Livre. Então, ao término do programa, Laurinha, ao apagar as luzes, mas foi o suficiente. Muito obrigado. Hoje nós tivemos 2 amigos teus, desportistas que eu digo. O nosso amigo Celcinho, lá de Campo Bom, e o Alessio, lá da Praia de Magistério. O nosso boa noite, muito obrigado. Tudo que é bom tem meio, início e fim. E nós estamos terminando o programa Pauta Livre, e com aquela nova metodologia com notícias da hora. O nosso boa noite, fiquem com Deus, mas lá na quarta-feira, aí sim, já estamos no último dia do mês, no 31, estaremos aqui com Pauta Livre. O nosso muito boa noite, fiquem com Deus e até a quarta, 21 horas, o nosso encontro. Até lá, muito obrigado por estarem conosco.